Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi, que é um ícone na Bíblia, uma pessoa bem destacada e que serve de modelo para nós, era sempre vencedor, mas diante de Deus ele se sentia fraco e dependente de Deus. Ele nunca se sentia suficiente para alguma tarefa, ele sempre se sentia fraco. Eu não sei se você passa por isso, você sente isso, a fraqueza, como você não tem meios, você depende de Deus e você não tem confiança de fazer as coisas, mas pela fé você faz, embora não tenha confiança em si. Davi se sentia assim, e ele expressa isto de muitas maneiras. Sempre era vencedor, mas sempre diante de Deus ele se sentia muito, muito fraco realmente. Nós temos o Salmo 86, que é um salmo muito interessante. Davi, como em muitos outros salmos, clama a Deus: Senhor, inclina os ouvidos e responde-me. Eu estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, porque eu sou piedoso. Salva-me, ó Deus, compadece-te de mim. Alegra a alma do teu servo, porque, Senhor, a ti elevo a minha alma. Escuta, Senhor, a minha oração. Não há entre os deuses nenhum semelhante a ti. E eu sei que todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, ó Deus, pois tu és grande. Mas ensina-me, Senhor, o teu caminho, enquanto aqui na terra, em vida. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Eu quero sempre te dar graças e glorificar o Senhor, pois eu sei que a tua misericórdia é muito grande para comigo. Mas, Senhor, olha, os soberbos se levantam contra mim, um bando de violentos atenta contra a minha vida, mas eu creio que é o Senhor quem vai me ajudar, me dar vitória. Compadece-te de mim, ó Deus, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra um sinal do teu favor, para que vejam e se envergonhem aqueles que me aborrecem, pois eu sei que és tu, somente tu, o Deus que me ajuda. Bom, li aqui algumas vezes modificando as palavras, todo o Salmo 86, que expressa essa dependência total de Davi de Deus. Diante de Deus ele se sentia fraco, abria o coração, se derramava, chorava, mas ele fazia isso em cânticos que tiveram o seu texto, a sua letra escrita e ficou registrado para nós no livro de Salmos. As músicas se perderam, mas os textos ficaram, e isso é instrução para nós. Na verdade, isso é um desabafo. Imagine se Davi falasse isso diante dos adversários. Os adversários se engrandeceriam, mas aos olhos dos adversários, Davi era um gigante. Matou o Golias, Davi venceu todas as guerras, em todas as situações ele foi vencedor. Davi era um gigante, um colosso aqui na terra. As pessoas pensavam assim, mas aos olhos de Deus ele era um fracote. Ele expressa bem aquilo que o apóstolo Paulo diz: quando sou fraco, então é que posso ser dependente de Deus e eu vou ser forte. A minha força está no Senhor, em me sentir fraco de mim mesmo e não agir pelo meu eu. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que são profetas usados por Deus e têm revelações certeiras, precisas, mas quando eles têm que tomar uma decisão, é sempre na carne, é pelo eu deles que toma a decisão. Muitos pastores fazem planos e programas de acordo com a cabeça deles.
Vamos fazer um calendário para a igreja. A igreja não pode ficar muito tempo sem algum evento. Vamos programar sempre um evento. Um dia aqui das crianças, dia de comemoração disso, daquilo, e Natal, e Semana Santa, festa disso, aqui não tem nada, vamos fazer uma campanha evangelística aqui, vamos fazer uma agenda para a igreja. Eles não consultam a Deus. Eles fazem da sua cabeça uma agenda para a igreja, porque eles acreditam que aquilo é o que vai ser melhor. E existem muitas situações assim, pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas a sua confiança está no médico, no plano de saúde e nos recursos da medicina. O Senhor manda a gente buscar o milagre em Deus, chamando os presbíteros da igreja quando a gente estiver doente. Mas há pessoas que testificam do Senhor, mas botam a sua confiança no plano de saúde e na medicina. Na área financeira, pessoas dizem que creem no Senhor, pregam sobre isso, os milagres de Deus, mas estão pendurados no agiota, no banco, no empréstimo, desesperados, correndo atrás de dinheiro. Igrejas que dizem pregar o Senhor, que falam maravilhas que Deus opera, mas o coração deles está ali nas coisas materiais. Eles querem se apegar ao templo, eles querem se apegar ao que é material. Eles não acreditam na palavra que a gente deve lançar o pão sobre as águas, repartir com 7 ou 8, ou seja, use o dinheiro para a pregação do evangelho, para a obra missionária, para espalhar o evangelho, e não para concentrar, fazer grandes templos, para espalhar. Eles não acreditam nisso, não obedecem ao Senhor. E é interessante isto. Davi é um tipo diferente, ele não queria nada grande, ajuntou tudo que ele ganhava lá de tesouros para no fim da vida entregar tudo para Deus também. Ele deu durante a vida a maioria, a maior parte para Deus, ficou com a pequena parte, mas no final da vida também a pequena parte ele deu para Deus. Ele não construiu coisas grandiosas para ele, como o filho Salomão depois fez, mas Davi usou tudo que ele tinha para Deus. O coração dele não estava nas coisas materiais, estava na pessoa de Deus. Ele confiava no Senhor. Tinha que enfrentar as lutas, as guerras. Uma das grandes guerras que Davi teve que enfrentar foi no final da vida a sucessão dele. Ele sabia que Deus tinha revelado que Salomão seria o sucessor dele, mas ele não sabia como fazer aquilo. Ele estava doente, se acomodou e deixou as coisas acontecerem. As atuações políticas se multiplicaram, até que o grupo político que apoiava o Adonias se fortaleceu e entendeu que era hora de decretar o momento em que Adonias seria rei no lugar do pai Davi, e partiu para a ação. Davi não tinha forças, Davi não sabia o que fazer, só dependia de Deus. Mas Deus fez as coisas acontecerem e, por fim, aquela batalha foi vencida também por Davi. Não por ele. Ele praticamente não fez nada, só entregou a Deus e dependeu de Deus. Foi o Senhor que moveu o profeta Natã a Batseba e as circunstâncias para que Salomão fosse colocado no trono. Foi a última grande batalha para Davi. E que mostra que ele não agiu por ele, mas dependeu de Deus, e Deus sempre agiu. Aos olhos humanos, Davi foi o grande vencedor, porque venceu sempre. Aos olhos de Deus, ele era um fracote, chorando, clamando, sempre pedindo misericórdia a Deus. Você consegue entender essa dicotomia? Como nós podemos ser fortes sendo fracos. Quando nós somos fracos, entregamos tudo a Deus e dependemos dele, e aprendemos a chorar aos pés do Senhor. É quando Deus vem sempre ao nosso socorro. Ele é Deus. Isso é bom a gente praticar, para a gente poder estar no caminho de Davi e sermos como ele, sempre vencedores em todas as coisas, mais que vencedores. Isto é possível. Aprenda o caminho, minha irmã, aprenda o caminho, meu irmão.
Música